Olá, pessoal. Eu me chamo Rui, sou professor no Instituto Genoma. Estarei ministrando para vocês a disciplina de assistência aos pacientes em tratamento clínico. A disciplina ela foi dividida em 7 módulos, sendo que o primeiro módulo falaremos um pouco sobre o que seria o tratamento clínico, mais usualmente conhecido como clínica médica. Acompanhem comigo. O que seria clínica médica, professor? A clínica médica nada mais é que a especialidade da medicina focada no diagnóstico e tratamento clínico das patologias em adultos, sendo aqueles os quais não estejam em processo de cirurgia. E o que o médico desta especialidade faz, professor? Na verdade, o médico dessa especialidade ele é responsável por avaliar o paciente de maneira completa, estando ele apto a resolver a maioria das enfermidades, além de gerenciar o cuidado do paciente, indicando o especialista adequado caso haja necessidade. Sendo assim, o médico responsável por essa especialidade seria aquele que tem um domínio básico em relação a todas as afecções de cada sistema. Logicamente, ele não tem uma especialidade específica, mas ele olha o paciente para como um todo, não somente focado conforme as áreas. Por exemplo, a ortopedia está focado somente no sistema ortoesquelético, né? E já o médico da clínica médica, ele está responsável por todos os sistemas. Ele tem um conteúdo basal referente a todos os sistemas de forma geral. Agora, em relação à enfermagem, acompanhe comigo novamente. A enfermagem cabe a nós, como profissionais, como a equipe de enfermagem, prestar os cuidados qualificados de acordo com cada patologia, de forma a manter o bem-estar do cliente-paciente. Sendo assim, cabe a nós, como enfermeiros, como equipe de enfermagem, seja ele enfermeiro ou técnico, quando eu falo enfermeiros, lembrando que estou falando da equipe como um todo. Cabe a nós prestar uma assistência em relação ao cuidado, olhando o paciente como um todo também, de forma humanizada e qualificada, prestando ou prezando o bem-estar desse paciente-cliente. Diante da clínica médica, o que seria o agente etiológico? Acompanhe comigo novamente. Agente etiológico é um agente causador de uma doença. É um termo utilizado principalmente em parasitologia para designar um organismo causador das doenças de origem parasitológicas. Sendo assim, o agente etiológico vai ser aquele que vai fazer com que o paciente tenha até então os sintomas característicos de uma patologia e automaticamente ter a doença até então. E quais são esses agentes parasitológicos ou esses agentes etiológicos, professores? Os agentes etiológicos são aqueles os quais vão causar a doença, sendo exemplos vírus, bactérias, protozoários, fungos, entre outros micro-organismos. Exemplos. O que seria o exemplo de alguns agentes etiológicos, professores? Temos aí o Trypanosoma cruzi. Ele é um protozoário que nada mais é que o agente etiológico da doença de Chagas. Ele é encontrado na maioria das vezes em animais domésticos, como os cães, gatos, e em animais silvestres, como o tatu. O barbeiro, ele é um inseto que tem hábitos noturnos e, no caso, ele é o transmissor dessa doença. Temos outros exemplos como o plasmódio, que é um protozoário, agente etiológico da malária, que é transmitido através do mosquito prego. Apenas as fêmeas são os vetores dos parasitas e automaticamente transmite a doença através da sua picada. Temos outro exemplo como o Schistossoma mansoni, que é um plateuminto, o agente etiológico da esquistossomose, também conhecida por barriga d'água. O hospedeiro do Schistossoma mansoni, ele é um caramujo ou um molusco que vive em lagoas e rios com poucas correntezas, onde eles eliminam seus ovos e automaticamente penetram a pele, atingindo a corrente sanguínea, podendo então causar a doença a qual foi citada, que no caso, mais usualmente, seria a barriga d'água. E o que seria diagnóstico, professor? Bom, falaremos um pouquinho sobre vários tipos de diagnósticos. São vários os tipos, sendo assim temos que ter um conhecimento aprofundado sobre quais os tipos de diagnósticos e como identificá-los até então frente à clínica médica. Acompanhem comigo nos slides. O diagnóstico ele é a palavra da área da medicina, que significa a qualificação de um médico em relação à doença ou condição física ou mental com base nos sintomas observados. O diagnóstico ele deve ter em conta não apenas os sintomas, mas também o historial, no caso, o histórico médico do doente. Quando a doença for identificada no seu início,
podem ser que surja poucos ou nenhum sintomas da doença no paciente. Sendo assim, estaremos perante um diagnóstico precoce. O mesmo leva em consideração não somente as sintomatologias, mas também temos que levar em conta os exames os quais são realizados pelos pacientes. Sendo assim, quais são esses exames, professor? Aí então se fechar um diagnóstico. São eles: exames de imagens, exames laboratoriais, exames ergonômicos, entre outros tipos de exames, para que assim tenhamos a confirmação do que levou à hipótese diagnóstica do paciente, mais conhecido como HD. Tá ok? Através do diagnóstico, é possível fazer um prognóstico, professor? Sim, é possível fazer um prognóstico, porém temos que entender o que seria prognóstico. O prognóstico consiste na previsão de como a doença vai se manifestar no futuro. Ou seja, professor, de acordo com cada diagnóstico, temos que prever o prognóstico deste paciente, sendo que o prognóstico vai depender da forma que o paciente está sendo tratado e automaticamente vai definir como o paciente vai apresentar-se futuramente. Ou seja, o que seria isso, professor? Vamos dar um exemplo. Um paciente que esteja em tratamento clínico de um câncer terminal, ele esteja automaticamente em um tratamento paliativo, aquele que vai promover um conforto ao paciente perante ao estágio terminal da sua vida, que seria o estágio em que o paciente encontra-se em fase transitória para o óbito. Ou seja, é uma doença a qual não tem uma regressão, o paciente literalmente ele já está em fase terminal e cabe a nós, como profissionais, promover o conforto para que o paciente chegue até o óbito sem o quê? Sem sentir dor durante esse processo de saúde e doença. Logicamente, vamos pensar, esse paciente que esteja em tratamento terminal ou em tratamento paliativo, como conhecido, esse paciente tem um prognóstico bom? Não, não tem, porque o futuro dele literalmente está fadado ao óbito, pelo fato de literalmente não ter algo como reverter a situação. É um câncer, digamos, maligno, o qual está em fase metastática e automaticamente esse paciente não tem um prognóstico bom. Seria um prognóstico ruim. Voltando. Além disso, um diagnóstico correto feito antecipadamente pode diminuir as sequelas causadas pela doença, facilitando assim o tratamento e aumentando a probabilidade de sobrevivência, no caso de doenças graves. Portanto, é fundamental que todos os pacientes, digamos, de distintas patologias, tenham o seu diagnóstico fechado mais precocemente falando. Logicamente, ele vai ter uma taxa de sobrevida e automaticamente também uma qualidade de vida melhor referente àquela patologia, porque quanto mais cedo for diagnosticado, melhor a sobrevida desse paciente. E o que seria um diagnóstico organizacional? Anotem aí. O diagnóstico organizacional ou empresarial é um importante instrumento de planejamento que tem como objetivo analisar o clima organizacional, identificando assim as necessidades da organização. O diagnóstico também organizacional avalia o nível de contentamento dos colaboradores em relação à empresa, através de suas opiniões. O diagnóstico organizacional ele é feito através de questionários de opiniões, entrevistas, observações e dinâmicas de grupo. Em relação ao diagnóstico organizacional, o que nossa classe profissional pode fazer para que contribua com um clima organizacional agradável de se trabalhar? Digamos que para manter uma relação sociável, temos que ter um bom diálogo, com saber ouvir, saber falar, automaticamente fazer a sua parte em relação ao clima, que tudo isso você vai ter um ambiente estável, um ambiente tranquilo, para que possa lidar com o seu trabalho laboral diariamente. O que seria um diagnóstico ambiental? Anotem. O diagnóstico ambiental é realizado por empresas de consultoria ambiental, que consiste na qualidade ambiental e no ambiente ambiental, no impacto ambiental em si, que uma empresa tem no meio biológico, físico e socioeconômico. Este diagnóstico certifica-se que as empresas não estão quebrando algumas leis de proteção do ambiente, impedindo que sejam prejudicadas no caso de uma fiscalização ambiental. Quando é feito em relação ao meio biótico, o diagnóstico ambiental tem como objetivo analisar uma determinada área, identificando o maior número possível de elementos, animais e vegetais e o seu estado de conservação. Sendo assim,
O diagnóstico ambiental ele vai tratar de fazer com que as empresas estejam obedecendo o contexto frente às leis de acordo com o impacto ambiental. O impacto ambiental frente à sua fauna, à sua flora e, automaticamente, em relação ao meio ambiente para os seres humanos. Vai além da disciplina de clínica médica. Ele trabalha, literalmente, o diagnóstico do ambiente. Como que esse ambiente vai encontrar-se com o funcionamento dessa empresa de acordo com a sua jornada laboral diariamente. O prognóstico. Ele é uma previsão baseada em fatos ou dados reais e atuais que podem indicar o provável estágio futuro de um processo. Em suma importância, o prognóstico ele é todo o resultado que é tido como uma hipótese ou probabilidade, ou seja, é algo que pode acontecer devido às circunstâncias observadas no presente. De acordo com o que foi falado para vocês frente ao prognóstico, ele vai basear-se em relação ao tratamento atual do paciente, verificando o futuro deste paciente. Como ele vai encontrar-se frente daqui a um tempo, de acordo com o tratamento ao qual o paciente está sendo submetido. Logicamente, vai definir se esse paciente vai ter uma sobrevida melhor ou uma sobrevida ruim, uma qualidade ruim em relação a possíveis sequelas, possíveis danos à sua saúde, de acordo com a patologia em si. E, diante da nossa disciplina, a transmissão é algo que temos que falar perante os agentes etiológicos. Sendo assim, o que seria a transmissão, professor? Nada mais é que um termo que vem do latim transmissio e que se refere à ação e ao efeito de transmitir. Este verbo, por sua vez, está associado ao ato de transferir, transpor, difundir, divulgar, comunicar ou conduzir e, segundo o nosso contexto, o mesmo nos faz menção ao ato de contaminar-se por meio de outra pessoa ou outrem, já contaminado, o qual vai transmitir esse agente causador ou agente etiológico para uma outra pessoa. Quais são os meios de transmissão até então, professor? Frente aos meios de transmissão, temos aí a transmissão direta, que ela se subdivide em transmissão direta imediata e transmissão direta mediata. A transmissão direta, ela é a transferência rápida do agente etiológico sem a interferência dos veículos. Porém, a transmissão direta imediata vai ser aquela transmissão direta em que há o contato físico entre o reservatório ou a fonte da infecção e o novo hospedeiro suscetível à doença, no caso. Por exemplo, para que eu me contamine de forma direta e imediatamente, eu preciso ter contato com outra pessoa que esteja infectada, que no caso é o exemplo das IST. Através das relações sexuais, eu automaticamente, no momento que eu tenha uma atitude, digamos, sexualmente falando, a qual não esteja dentro dos padrões de proteção, ou seja, sem o uso do preservativo, sem outros métodos, os quais têm o ato de prevenção, eu automaticamente estarei suscetível a contrair aquela patologia que, no caso, o hospedeiro ou a pessoa que está contaminada vai poder transmitir diretamente para mim. Logicamente, é uma transmissão direta imediata. Teve a relação sexual, após a relação eu posso me contaminar. E, sendo assim, serei também um hospedeiro e causador ou transmissor da doença. A transmissão direta mediata seria a transmissão direta em que não há contato físico entre o reservatório ou a fonte de infecção e o novo hospedeiro. Podemos citar que essa transmissão ela se dá por meio de aerossóis. Temos como exemplo o COVID. O COVID, para que uma pessoa se contamine, ela não necessariamente precisa ter o contato físico com outra pessoa. No caso, quem seja o reservatório do vírus até então. Logicamente, a pessoa contaminada, através de sua fala ou através de espirros, enfim, vai eliminar gotículas que se tornam aerossóis e vão ficar airando pelo ar. E a pessoa que está em sua volta, ela pode se contaminar através da respiração, o qual vai inalar aquele vírus que está solto pelo ar, conforme foi falado.
E automaticamente essa pessoa teve uma transmissão direta, porém mediata, e não imediata, a qual tem o contato físico direto. A transmissão indireta seria a transferência do agente etiológico por meio de veículos animados ou inanimados. A fim de que a transmissão indireta possa ocorrer, torna-se essencial que os agentes sejam capazes de sobreviver fora de um organismo durante um certo tempo, existam veículos que transportem os micro-organismos ou parasitas de um lugar a outro e automaticamente se divide em transmissão indireta por veículo animado e transmissão indireta por veículo inanimado. O que são eles, professor? Anotem. A transmissão indireta por veículo animado ou vetor é aquela que se dá por meio de um artrópode que transfere um agente infeccioso de um reservatório ou fonte de infecção para o hospedeiro suscetível. Logicamente, precisa de um hospedeiro transitório para que leve a doença de um vetor, de um reservatório até, no caso, o hospedeiro final. Por exemplo, temos aí a barriga d'água. O Schistossoma mansoni, ele é um vetor transitório, porque, logicamente, o Schistossoma mansoni não vive dentro do caramujo, né? O caramujo, ele é um hospedeiro transitório que, através da liberação dos seus óvulos, os quais vão inocular a pele do ser humano, pode causar a doença até então. Ou seja, temos o caramujozinho que vive lá no riacho, no rio, e ele até então possui o parasita Schistossoma mansoni em sua função orgânica de forma geral. Quando o ser humano, por decorrência de sua vida, por exemplo, pisa sobre um caramujo deste, os seus óvulos ou o Schistossoma mansoni que está dentro do caramujo, pode ser que ele penetre a pele do ser humano e automaticamente vai causar a doença através da proliferação desse parasita que vai se desenvolver e, consequentemente, causar a doença comum, a qual conhecemos como barriga d'água. A transmissão indireta por veículo inanimado seria aquela que se dá por meio de um ser inanimado, o qual vai transportar o agente etiológico. Temos aí como exemplo de transmissão indireta por veículos inanimados, que seriam eles: água, o ar, através dos alimentos, através do solo, através de poeiras, enfim, agentes alérgenos, todos estes são transportadores também de doenças. Por exemplo, temos aí a água. A água, quando não tratada de forma correta, ela pode trazer inúmeras doenças para os seres humanos, sendo as mais simples aí as síndromes diarreicas, entre várias outras doenças que podem acometer o indivíduo humano por conta, literalmente, da sua forma a qual não esteja tratada, entre outros exemplos. Dentro da clínica médica, temos que pensar referente à prevenção de doenças, que é um ato de precaver ou anteceder os agentes agravantes de uma patologia. Pode ser ela individual ou coletiva. Digamos que a prevenção é um ato muito básico da disciplina, não somente da disciplina, mas para a vida. A prevenção perante ao tratamento em si é algo, digamos que, custeavelmente falando, vai trazer bastante benefício ao indivíduo frente ao tratamento em si. Por quê, professor? A prevenção, se você pensar, você não tem um gasto rentável, digamos assim, significativamente falando, em relação ao tratamento em si. Por quê? O tratamento, você vai custear todos os medicamentos, vai custear toda a sua forma logística para se obter este tratamento. Frente à prevenção, não. A prevenção são hábitos, são formas que você melhora a sua vida, consequentemente você precaver a doença antes mesmo que ela aconteça. Logicamente, você não tem custeio financeiramente falando, frente ao tratamento quando se comparado aos dois. Logicamente, temos também que falar sobre sinais e sintomas de uma patologia diante da clínica médica.
E o que seria isso, professor? Anotem. A diferença entre sintomas e sinais de uma doença é que os sintomas são os relatos, as queixas, aquilo que o paciente diz ao médico ou ao enfermeiro, o qual está durante a consulta, está durante o atendimento, ao cuidado, e enfim, o médico ou a pessoa que esteja escutando pergunta a este paciente durante a entrevista, ou mais conhecido como anamnese, e logicamente vai ser respondido pelo paciente. Tudo aquilo que seja respondido pelo paciente conforme o que foi se perguntado durante a anamnese, vai ser o que se conhece como sintomas, que é uma queixa subjetiva ou o que a pessoa está sentindo ou sentiu no momento, tá ok? Já os sinais de uma doença são as imagens, são os sons, são os outros dados obtidos pelo profissional qual está examinando esse paciente, de forma que vai obter auxílio de um estetoscópio, por exemplo, o qual vamos ter a ausculta de determinadas regiões do organismo do paciente, e tudo aquilo vai ser sinais, os quais foi observados por nós como equipe, tá? Equipe de enfermagem, equipe clínica, e logicamente os sinais é tudo aquilo que é observado e investigados através de outros parâmetros, como imagens, como eu já falei para vocês, exames laboratoriais ou até mesmo equipamentos de uso pessoal, como o estetoscópio, esfigmomanômetro, entre outras características até então. E, logicamente, estes dados é dado pela observação direta, onde o profissional vai até o paciente, ele faz o exame clínico, o exame físico, digamos assim, e obtém-se esses sinais através do seu exame específico. Logicamente, sinais e sintomas de uma doença são coisas distintas que podem e dependem da perspectiva de quem está contando a história ou avaliando a situação na relação em profissional e paciente. E o que seria tratamento? O tratamento ele consiste no ato de promover o melhor bem-estar do cliente, a fim de sanar total ou parcialmente quanto às características clínicas deste cliente, podendo assim promover a cura de uma doença, englobando desde a prevenção quanto à ação medicamentosa, sendo indispensável também a ação da equipe multidisciplinar. Quando falamos de equipe multidisciplinar, professor, temos que lembrar que a equipe ela é formada por distintas áreas, não somente a área da enfermagem, mas está aí específico o clínico médico, né? O enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, entre várias outras distintas, referente ao tratamento do paciente em si. Sendo assim, temos que focar na área da enfermagem. A enfermagem, que é algo o qual estamos nos qualificando para prestar uma assistência, né, futuramente, automaticamente seria a área que esteja ligada diretamente ao paciente sob observação e internação. Digamos assim, professor, quando um paciente esteja internado, dentre 10 dias em uma unidade hospitalar, a enfermagem é aquela que vai prestar cerca de 75% da assistência do paciente enquanto ele esteja internado. Logicamente, pensando, se o paciente fica 10 dias, se formos contar o quanto nós devemos prestar assistência a esse paciente, dentre toda a equipe multidisciplinar, cerca de 7 dias e meio foi prestado perante a equipe clínica ou equipe da enfermagem em si. O restante dos 25%, ou seja, os 2 dias e meio que sobrou, seria prestado uma assistência perante a equipe multidisciplinar a qual foi falado, como clínico, como fisioterapeuta, psicólogo, entre outros profissionais desta área, no caso da saúde. Logicamente, a enfermagem, ela presta a maior parte do tempo a assistência ao paciente quando comparado com qualquer outra área da saúde até então. Logicamente, o tratamento, ele visa a restabilização do paciente e a sua reinserção perante a sociedade, dando para ele uma qualidade de vida e um melhor bem-estar. Turma, então finalizamos aqui o primeiro módulo. Espero que vocês assistam ao vídeo quantas vezes for necessário para que tenham uma absorção do conteúdo. E até o próximo módulo.